pessoal do RM Podcast, tudo bem? Hoje o entrevistado é um coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma pessoa que teve um destaque muito positivo dentro de vários batalhões que foi comandante. E ele está aqui. Coronel Melo, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer bater um papo com o senhor e seja bem-vindo. Valeu, Moura, prazer é meu, obrigado pelo convite, pra gente é muito bom, sei que o teu podcast consegue atingir bastante gente, é bom a gente poder dar o nosso recado para o maior número de pessoas, a gente poder falar sobre segurança pública um pouco mais, principalmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, onde a gente enfrenta todos os dias uma coisa muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai sair bem. Vamos para esse podcast, vamos para essa conversa nossa aí que vai render coisa boa. Com certeza, Coronel, vai ser um grande prazer. Coronel, eu estava pesquisando sobre sua vida, né? Obviamente ali muito baseado em internet, eu quero escutar muito de você. Quem é o Coronel? Por que Polícia Militar? Da onde veio no sangue o azul? Como é que foi? Conta pra gente, como é que iniciou essa vontade? Eu costumo falar que eu sou policial desde o meu primeiro suspiro de vida. Eu nasci no hospital da Polícia Militar. Meu pai, hoje já falecido, era sargento da Polícia Militar. Meus irmãos são praças da corporação, meu irmão subtenente, minha irmã sargento. A minha mãe hoje pensionista do meu pai lá, também ela é funcionária pública estadual, aposentada. Então eu nasci no hospital da Polícia Militar. No HCPM. No HCPM, lá no Estácio. Meus 3 filhos, fiz questão que nascessem lá também. Então eu tenho uma identidade muito grande com a polícia. Eu ia para o quartel com meu pai, eu ficava lá, eu vivia esse ambiente, mas então eu tinha muita certeza que eu seria policial. Nisso, quando eu estava estudando, né? E, cara, a gente que é pobre, eu morava numa comunidade. Estudei em escola pública. Terminei meu ensino médio lá no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Então a gente entende que dentro de uma comunidade, quando você quer buscar um outro caminho, você vai buscar ou o esporte, ou as artes, ou o estudo. Eu jogava minha bolinha, mas estava muito longe de ser um craque. Para as artes, eu gosto de música, eu toco alguns instrumentos, eu toco violão, cavaco, mas ainda não era o 100%. Agora, para o estudo, eu tinha uma afinidade legal, cara. Então, tinha sempre tinha boas notas e tal. Bacana. E me empenhei bastante, né, cara? Eu sabia que... Então, eu estava com 17 anos quando eu fiz o vestibular para oficial da Polícia Militar. E meu pai ainda falou comigo, cara, você não vai se inscrever em outras provas? Não, eu falei, não, pode botar só isso aí. Ele, cara, se der errado, se não passar, se matricula na UERJ, UFRJ e tal. Eu falei, não, faz a inscrição, não. Tem certeza? Cara, eu arrisquei, eu só fiz a inscrição da PM. E passei, eu estava com 17 anos ainda. Passou de primeira? Estava com 17 anos, né? Meu aniversário é dia 29 de dezembro, então a gente foi aprovado lá para outubro, se eu não me engano, quando saiu a aprovação. Eu ainda estava com 17 anos e entrei dia 1º de março, então com 18 anos e 2 meses. Então eu nunca trabalhei em outra coisa, eu sempre fui polícia. Eu não experimentei outros tipos de trabalho. Então, eu sou policial desde que nasci, lógico, como eu falei, nasci no hospital. Então, estou hoje nessa profissão com 28 anos de serviço. Já enxerguei bastante coisa, uma característica minha. Porque tem muitas questões onde o oficial busca a parte burocrática. E acho que a coisa minha, talvez o ímpeto, meu pai também sempre trabalhou na rua, meus irmãos também. Minha irmã que é da área de saúde, mas meu irmão sim. Então, talvez inspirado neles, eu sempre busquei estar na rua, tenente, capitão, major, coronel na rua, eu gosto de estar ali presente. Então, cara, eu acho que hoje a gente é um exemplo para o pessoal da comunidade que eu morei. Quando a gente pode estar conversando com o pessoal, a gente sempre serve de exemplo para essa garotada, mostrar que tem outros caminhos. Porque quando eu era adolescente, na época eu estava estudando e tal, e a gente via muito da galera que estava conosco ir para um outro caminho. Verdade. Chega domingo, todo domingo a gente jogava um futebol. Pô, e fulano não veio hoje não? Ih, cara, fulano já tá na boca. Fulano foi preso, o outro morreu. Exato. Caramba, você se manter firme naquele ambiente nem sempre é uma missão fácil, porque você tem que estar bem focado. E a facilidade que ele proporciona, né? Muito mais fácil que o emprego. Sem dúvida, a comunidade... Porque... Entre aspas, né, Coronel? Sim, mas é uma ilusão. Exatamente, uma ilusão. Mas dentro da comunidade... O cara que está com as roupas melhores, verdade. O cara que está ali ostentando um poder com a motinha, a garotinha já fica ali e tal. Então você na cabeça de um adolescente, você vê aquilo, ele entende que aquilo é o sucesso. Exatamente. E você tem um parâmetro, né? Quando você não. Você tem que estar muito focado. Aí é a questão de família, por eu ser policial também, meu pai ser policial, quer dizer. Então, mesmo a gente morando em comunidade, a gente pôde manter firme nisso. Sempre houve o respeito da comunidade para a sua família. Sim, porque
A gente foi criado ali, a gente viu, aquilo, era um local que quando a gente foi morar, não tinha nada, e o ambiente foi se transformando nisso. Mas tá ali, ninguém mexe com ninguém. A pessoa que é cria dali e tal. Então a gente tinha esse respeito com a nossa família ali. E, cara, realmente não é simples para o jovem que está ali buscar o caminho correto. Tem que estar focado, os exemplos os arrastam. E o jovem, ele busca, ele é transgressor por si só, e ele só vê maus exemplos ali. É difícil pra caramba. Então a gente. Mas, por outro lado, eu vejo também que muitos seguiram esse exemplo bom também. Muitos que estavam comigo hoje são policiais também, moravam lá, são policiais, são militares, são outras profissões, são pessoas de bem. Sim. Então tocaram a vida legal e conseguiram sair dessa armadilha aí. Olha, eu vou te falar uma coisa, é muito importante o que você falou agora, porque você é um coronel da Polícia Militar. E muitas pessoas de comunidade, ela tem uma visão distorcida do policial militar. É importante o nosso público entender que a polícia militar ela tá para apoiar a população. Embora tenha alguns policiais, obviamente, que desfazem um pouco a imagem da polícia, infelizmente, em qualquer área, mas a polícia militar ela tá ali para o apoio à população. E a visão de muitos policiais são essa. Justamente, é difícil ali. O vagabundo ali, ele não é uma mira para você atirar. Ele é uma mira para você tirar dali. É diferente. Obviamente, né, o coronel, que é difícil a gente pegar um vagabundo, né, o cara que está ali no sangue, que quer fazer aquilo e tentar disciplinar, depois de uma autodisciplina de algo errado durante muito tempo. Mas isso é uma visão muito bonita, muito bacana. Se todos os policiais pensassem assim, estaria muito melhor o nosso Rio de Janeiro. Coronel, conta pra gente, tem muita gente aí que vai nos ver e quer saber como é que funciona para você chegar ao cargo de um coronel. Você entra como cadete, não é isso? No Cefap. Como é que funciona? No Cefap? Não, como é que funciona? Ela, na antiga, quando eu fiz, eu estou ficando velho mesmo, o nome era Escola de Formação de Oficiais. Sim. Hoje é a Academia de Polícia Militar Dom João VI. Então você entra ali Hoje o curso diminuiu o tempo por conta que há um requisito de que o cadete, o aluno oficial, seja bacharel em Direito. Então o curso diminuiu porque as matérias de Direito que tinham no curso são eliminadas. Mas na minha época ainda eram 3 anos em regime de internato. Você permanecia lá o dia inteiro assistindo aula, acordava 5h30 da manhã. Agora fim de semana, não é isso? Final de semana. 5h30 da manhã, o corneteiro já toca ali, você desce para Educação Física, faz Educação Física, volta, café da manhã, aula o dia inteiro. Não vem coronel fácil não, né? Fácil não. Ralação bastante. Imagino. Eu lembro quando eu já, tenente-coronel, né? Eu já tenho o major, não lembro. Eu encontrei numa reunião o secretário de segurança da época, que era o Dr. Roberto Sá, que foi oficial nosso. Aí eu falei, pô, doutor, lembra aquele pranchador que você me deu na instrução, que a gente fez uma instrução bem rústica mesmo e tal. Aí, pô, cara, naquilo era na rusticidade. Claro. Aí, aluno, isso era coisa de aluno. A gente riu pra caramba, né? Coisa tem que ter isso mesmo pra gente. Tem que ter essa rusticidade, porque na hora do vamos ver ali mesmo, eu até falei isso, eu fiz uma postagem, cara, não sei se foi Rios, alguma coisa dessa aí, numa rede dessa aí, que eu vi o cara tava perguntando se fazia barra, se ele poderia colocar a luvinha acolchoada. Porra, eu não aguentei, falei, seu no telão, pô, na hora lá que você for ter que jogar no chão, vai pedir um colchãozinho para colocar no chão? Porra, meu irmão. Existe isso mesmo, coronel? Pessoas desse nível que fazem. Tem que ter rusticidade, cara, porque na hora lá, você não vai se machucar. Isso aqui foi um estilhaço de tiro já, isso aqui foi na Vila Vintém. Pô, já machuquei minha perna de ficar, não fraturou, mas tive que ficar imobilizado. Pô, tem hora que tem que se jogar. Tem que, não vai esperar, né? É a tua vida. Então você tem que estar pronto para isso. O equipamento da polícia atende numa troca de tiro ou o fuzil ele dá aquela engasgada? Como é que está a sua visão? Nós temos armamentos bons e temos alguns armamentos que já estão com um tempinho de uso. Porque, na verdade, hoje, quando você para entender a plataforma Colt do AR-15, que a gente usa o da Taurus aí. Mas aquele carregador no exército americano, ele é descartável nas guerras. Usou e acabou. Pra gente, ele é eterno. Então, a gente tem que... Que é uma guerra, né? A gente utiliza como se fosse uma guerra. E a gente tem que cuidar bem. Hoje, a gente evoluiu bastante nessa questão de armamento. A gente tem um armamento compatível.
Hoje a gente trouxe algumas novidades. O comandante, o coronel Figueiredo, que era o coronel anterior, o comandante-geral, ele criou uma inovação para a gente, que era algo que há 28 anos atrás a gente aspirava muito, que era poder acautelar uma arma. E isso era uma coisa tão distante para a gente, a Polícia Civil já fazia isso com uma tranquilidade, e na PM sempre vinha aquele pensamento, não, pô, vai dar problema, não sei o quê. Pô, então o coronel Figueiredo foi muito corajoso e assinou lá, não, tem que ter sim, o policial tem que estar armado. E deu essa questão que hoje já virou natural pra gente. Mas isso foi quem é mais antigo na corporação, sabe o quanto a gente lutava por isso e não tinha. E depois a gente conseguiu ver. E agora é a Glock, né? Glock, temos a Beretta agora também. Sim. A Beretta 9mm. E a gente viu que era tão simples de fazer, que até com raiva dessa porra. Falei, pô, cara, o coronel Figueiredo fez aí pra gente tão fácil, foi uma canetada, ele resolveu. Acabou. Caramba, e a gente pega colete hoje e armamento. Pô, tá com armamento adequado, munição. O colete você pode pegar para sua residência, não? Pode. Ah, é? Pode. Você pega para cautelar para você? Pode cautelar uma placa contigo. Então você pode ficar ali e tal. Você compra uma outra uma plaquinha para uma capa, quer dizer, para você utilizar. Então, pô, isso necessidade, será que existe, coronel? Cara, necessidade hoje, eu sei que existe, hoje né? Eu não tô, mas normalmente eu uso, por conta de que nesses últimos batalhões que eu trabalhei, eu sofri muita ameaça, bastante ameaça. Inclusive, uma das últimas que eu recebi veio através do Ministério Público, né? Chegou para eles também lá e falava de onde eu morava, cara. Essa me preocupou. Aí me preocupou bastante. Eu estava atrapalhando o tráfico numa determinada comunidade e tal. E, pô, aí eu chamei uma rapaziada que estava comigo. A corporação ofereceu apoio, mas tinha uma rapaziada que trabalhava comigo que se prontificou. Vários vieram falar comigo. Falei, não precisa todo mundo, não. Chamei uma meia dúzia ali para ficar comigo ali trabalhando e tal, fazendo uma escolta. E a gente foi tocando, tá tocando ainda aí, carrinho blindado, essas coisas, esses cuidados que a gente tem que ter, né? Mas ser honesto no país. Aí, cara, é difícil, né? Aí acabou tirando um pouco a liberdade da minha família também, né, cara? Que aí você traz essa preocupação de eu não poder ficar andando com as minhas filhas para lá e para cá, com a minha esposa, onde a gente quer ir. Sempre muito cuidado, a escolta conosco ali. Então, não é uma missão simples, não. Não é fácil, coronel. Quando você veste realmente a farda, né, e principalmente tendo seus princípios, né, é complicado que você vira contra o sistema. A gente tem exemplos aí de pessoas, né, até parlamentares, o caso do próprio Gabriel Monteiro, que se manifestou aí em algumas oposições, né, e está sendo atacado aí diariamente, a gente vê, como várias outras pessoas também que se posicionaram a favor do correto, do certo. Eu também ando com escolta, com segurança, também vivo isso aí, a partir do momento que eu me posicionei também na defesa de alguma situação. Então, a gente sabe como é que não é fácil, né, coronel? Coronel, você foi comandante de alguns batalhões, correto? Quais foram os batalhões? Comandante, eu comandei o 15º em Duque de Caxias e o 20º Batalhão, que ele pega Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis. Um batalhão só pega essas 3 regiões. São 2 batalhões que a gente chama na polícia de classe A, né, que tem uma tropa de aproximadamente 1.000 homens, cada um deles. A área geográfica muito grande, muitos problemas, muitas mazelas sociais que ocasionam e proporcionam crime. Mas fui subcomandante em outras unidades também. Fui subcomandante aqui no 31º Batalhão, na Arabar. Fui subcomandante lá da unidade prisional, fui subcomandante em Petrópolis. Deixa eu ver se eu lembro mais algum local. E lá em Caxias mesmo também. O subcomandante eu tenho o comandante, o sub é o que manda após o comandante, não é isso? Na verdade, é o 02, mas com tratados diferentes, né? Porque eu imagino que o coronel deve se empenhar em algo e coloca o sub para resolver outras coisas. Isso aí é quase um casamento, cara. Você não vai chamar um cara para ser seu subcomandante se você não tiver uma confiança no trabalho dele, sabe que ele pode te ajudar, vai somar contigo. Então, não existe isso. Eu imagino. Então, eu fui subcomandante do Coronel Peixoto, que é um grande amigo de longa data da minha turma. Camarada que... Não sei se você já viu algum vídeo do Coronel Peixoto. Ele comandou o Cefap entre tantas unidades. Conheço o Coronel Peixoto, claro. A tropa jogando ele pro alto, a garotada lá. Não vi esse vídeo, mas conheço o Coronel Peixoto. Vai ver, claro. Garotada é um cara que tem um trato também. Filho de praça também, como ele foi comandante 31, né? Foi daqui, então. Eu era subcomandante dele aqui. Né? Ele foi filho de praça. Fui comandante do Coronel Busnello também, um grande amigo. Não conheço.
De nome não conheço. Busnello Caveira, gente boa pra caramba, amigo nosso também. Bacana. Trabalhei com esses dois aí como subcomandante. Coronel, tropa de elite, BOP. O senhor já teve vontade de vestir a farda preta, de entrar? Ou você acha que é uma polícia diferente? O que você pensa sobre a tropa de elite, sobre o BOP? Eu acho que o BOP é uma tropa, justamente, ela é uma tropa de elite nossa. Acho legal, uma referência, uma tropa muito bem preparada, muito bem. E quando a gente era cadete, principalmente, todo mundo, a gente sempre almejava aquilo, olhava o BOP com aqueles olhos, todo mundo tem aquele interesse de ir. Não foi o caminho que a gente trilhou, mas o BOP sim, uma tropa de elite da Polícia Militar. Sim, admirável. Bem preparado, treinados, sabem o que vão fazer. Então, é uma referência hoje no Brasil. Referência no Brasil e no mundo. Principalmente quando a gente fala em guerrilha urbana. Em guerrilha urbana, o BOP é o número 1 do mundo. Não tem lugar no mundo que acontece essa questão igual aqui no Brasil. Tem tropa que está preparada para terrorismo, tem tropa que está preparada para combate em selva. Agora, guerrilha urbana, 01 do mundo é o BOP. Coronel Melo, já teve alguma operação que o senhor participou? O senhor falou assim, dessa que eu não saio. Eu estou no momento aqui, está acontecendo alguma coisa aqui, eu acho que daqui eu não tenho como ir embora. Já aconteceu diversas algumas, vezes. Né? Algumas já. Vários momentos. Essa aqui que eu me feri aqui foi uma delas, lá como eu falei, na Vila Vintém. Nessa ocorrência, 2 colegas morreram, né? Caramba, meu. Foi uma bem puxado, porque a Vila Vintém, ela é uma comunidade que ela é muito marcada pela questão de corrupção, de arrego. Ele sempre foi ADA, né? Sempre foi ADA. Né? O Celso, Celcinho, que é um cara, sempre teve essa não querer confronto e tal. Só que, porra, meu irmão, é tráfico. Não tem essa porra. Então, quando você tá fora também de um negócio desse, meu irmão, quando tu vai com E era uma favela muito pesada. Sim. Eles não queriam confronto, mas com a gente queria, porque a gente ia pra cima deles. Então o senhor trabalhou no 14º? 14º. Foi onde meu primeiro batalhão. Batalhão. Então, quando a gente entrou lá, cara, a gente foi com uma informação de que o cara tinha entrado numa casa. E esse garoto, a gente tinha prendido ele. Era o Bruninho. Tinha prendido ele e, na época, tinha carceragem na 26DP. Ele conseguiu fugir da carceragem. Ele fugiu da carceragem, voltou para a comunidade, achou um dos policiais que tinha participado da ocorrência dele e matou. Da prisão dele, e matou o policial. Caramba. Cara, era o Couto Filho, o Lico. Nossa. Cara, porra, grande policial. Ele matou o Lico e a gente começou, né? Daqui, poxa, eu vou achar esse cara. Dá a resposta. Porra, achamos. Nesse dia chegou a informação pra gente que ele tinha entrado na casa, ele e uma garota. Pô, a gente pensou, vai ser um... Sim. Vamos lá. Então nós fomos com a guarnição lá, mas, pô... Uma guarnição só, né? Uma guarnição, a gente foi, acho que a gente estava em 8 cabeças. Então, o que acontece é que não estava como a informação batia. Estava com uma contenção firme lá. A gente tomou um sanhaço grande lá. Pô, 2 colegas faleceram. Nossa. A gente pegou ele. Quando ele pulou uma casa, ele caiu perto da gente com um fuzil, que foi onde eu me feri, que ele veio dando para cima da gente e vinha andando para cima de mim e eu deitado. Nossa. Na perpendicular com um poste no meu pé, eu deitado assim, porque eu tava com a pistola. Porque eu falei, eu vou entrar em alguns caminhos que são muito restritos, o fuzil vai me atrapalhar. Locomover, pular ali. Eu ia ter que pular, então eu dei a pistola e engasgou. Caramba. Aí... Taurus, né? Não, era uma Glock. Que isso, cara? Era uma Glock. Caramba, era uma Glock. Caraca. Aí, pô, eu desfiz a pane, que tava com ela, com a arma. Aí nisso eu já virei pra cá e atirei sem mira, sem nada, só mais ou menos na direção, porque ele tava caminhando pra cima de mim com um fuzil dando. Pô. E bateu no poste aqui, foi onde eu fui ferido aqui com um estilhaçozinho. E você imaginou que não botou a mão ali na hora. Pô, você é destro? Canhoto, que bom. Só que ele tava vindo por aqui. Eu tive que pegar com a mão direita minha, virei pra cá, nisso eu atingi. Ele com essa pistola, aí ele começou a pular muro, a gente foi, vi quem tava legal ainda da guarnição, deixei o pessoal cuidando dos demais e fomos atrás dele. No rastro de sangue até achar ele numa casa. Quando ele foi meter a mão no fuzil de novo, tudo ou nada. Aí confrontamos, aí você foi, né? Cara, pô, então foi uma das ocorrências, né? Lá no Complexo Alemão também, no Complexo foi algumas vezes, né? Que lá é um outro ritmo, né? Eu trabalhei no 16º Batalhão, foi um batalhão que eu trabalhei por 3 vezes.
Mas ali só com blindado, né? Cara, eu peguei toda essa fase. Eu peguei a fase sem blindado e com blindado. Ganhando a estrutura. Porque para você operar no complexo, como a gente fazia? A gente ia para o DPO da Nova Brasília, que é lá em cima. Então a gente tinha que pegar um caminho aqui que a gente tinha que passar com a viatura rasgando, voado, para conseguir, porque se a gente fosse de baixo para cima, era tirar o pato na gente. Então a gente passava pelo campo do Zé Viado ali, lá no coisa, subia, chegava no DPO da Brasília, deixava a viatura no DPO da Brasília e vinha batendo a pé de cima para baixo, para tentar confrontar com eles, porque era muito grande. Ou você via pela fazendinha de Inhaúma, ou você tinha outros caminhos ali, mas o caminho melhor para a gente era chegar na Brasília. E, pô, realmente eles é um outro nível de combate ali, é um outro nível, tem que estar preparado. Você acha que eles estão preparados? O vagabundo ele está se preparando? Você acha que está, né? No complexo eles davam muito tiro colocado, muito tiro que pegava muito perto da gente, então você tinha que ter um cuidado. Se desse mole, eles te cercavam, então não tinha negócio de ficar estático, impossível. Quer bater um objetivo aqui? Quer? Beleza. 360 graus em tudo. Vai um para a esquina, vai um para outro, um sobe no muro, outro sobe no negócio. Tem que posicionar todo mundo. Se ficar todo mundo aqui encarneirado para bater o objetivo, eles vão vir por outro caminho, vão te cercar e vão te acender. Não tem jeito. Então, ali é um ritmo acelerado, eu aprendi muito. A gente tá falando de coisa fácil, né, Coronel? A gente tá falando de guerra, né? Guerra. Você viveu a guerra durante anos e anos, te preparando para uma guerra, como se fosse uma guerra no Iraque, só não tem blindados, né? Lá agora tem, né? Aliás, tem, né? Não tinha na época, hoje depois eu peguei a fase com blindado. Me refiro à defesa, né? Graças a Deus ainda não tem, né? Imagina se tem um tanque lá, só falta isso, né? Eu postei uma postagem nossa lá, que eu até botei na rede social lá, estamos na guerra e não é de hoje, porque lá no 16º Batalhão tem uma galeria de ano a ano escolhidos os melhores de cada ano. Então a gente está ali no ano de 2003, tá lá a nossa plaquinha lá com o nosso nome, que deixamos o nome ali com tudo na forma da lei, tudo em confronto, mas encaminhei a alma de muitos desses vagabundos para onde eles têm que ir. Quantos assinados? Então, tem bastante, né? Tem bastante. Então a gente encaminhou bastante gente ali para onde eles têm que ir. Coronel, uma pergunta aqui para você. Como é que é? Duas perguntas. A primeira é como é que é você ter o orgulho de você olhar, chegar num batalhão mesmo, como você acabou de fazer com essa colocação, e ver uma medalha ali com o seu nome, ver que você fez a diferença. Se botar teu nome no Google, ele já diz. Você fez a diferença em índices de assalto, de roubo, disso. Como é que é para você ficar marcado na história do Rio de Janeiro, do país que você mora? Você vai ficar marcado a vida inteira, né? Prazeroso pra gente porque você está fazendo o melhor na profissão que você escolheu. Então, você consegue te classificar como um bom profissional. E eu acho que é o que qualquer profissional busca, você ser reconhecido na sua área de atuação como um bom profissional. Quando eu comandei o 15º Batalhão, nós temos um sistema de metas, você conhece, que paga uma premiação em dinheiro para toda a tropa, para todo o pessoal da delegacia. Explica pra gente essa premiação, tem muita gente que não sabe. A cada semestre, todos os batalhões e todas as delegacias da Polícia Militar e da Polícia Civil, elas são avaliadas. E quem reduzir mais criminalidade, toda aquela tropa recebe uma premiação em dinheiro do governo do estado. Bacana. Então eu fui lá para o 15º Batalhão para comandar. No semestre, que foi o segundo semestre de 2019, fomos o primeiro colocado no estado, dentre todos os batalhões da PM em redução de criminalidade. Parabéns, coronel. Então isso pra gente foi legal. No semestre seguinte, que foi já o primeiro de 2020, nós fomos o segundo colocado no estado. Saí, fui comandar um outro batalhão, que foi o 20º Batalhão. Fomos novamente primeiro colocado no estado. Caramba. Então a gente levou uma metodologia de trabalho. O 20º Batalhão é na Baixada. Baixada também. Que é um índice absurdo. Isso é importante ser dito. Tem muita gente aqui que não é do Rio de Janeiro, é de São Paulo. A Baixada é outro ritmo, da Bahia. A gente está falando, pessoal, só para vocês entenderem, Rio de Janeiro, Zona Sul, aqui em São Paulo, a Zona Sul não é um lugar muito bacana, né? Aqui já é o melhor lugar do Rio de Janeiro, é a Zona Sul. Mas aqui, a Zona Sul é local de luxo, de milionários, e a Baixada é onde o bicho pega, não é verdade? Então, o 20º Batalhão, ele margeava ali um dos piores lugares do Rio de Janeiro de criminalidade. E ele fez ser o melhor, é isso? Eu comandei esses dois batalhões, são os dois maiores batalhões da Baixada e estão entre os 5 maiores batalhões da Polícia Militar. Então, a gente foi primeiro colocado em Duque de Caxias, fomos lá para Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis, que é o 20º, fomos primeiro colocado de novo. Bacana. Então, a gente criou uma metodologia, uma filosofia de trabalho. Lógico que a gente não faz isso sozinho. A gente tem um grupo de oficiais e praças, gente aguerrida que compra a ideia, você trabalha, conquista coração e mente
e o cara vem conosco. O governador Cláudio Castro, ele pagou agora essa premiação lá de 2019, 2020. Então, aí é o feedback. Eu recebi muita ligação de policial. Imagina. Pô, meu chefe, valeu, qual o valor gratificante? Sim. Praça e oficial. Não, é o mesmo valor para todo mundo. Bacana. É o mesmo valor para todo mundo. Recebe do soldado mais moderno ao coronel. Mesmo valor, todo mundo das delegacias. Então, a gente premia o serviço da Polícia Militar e da Polícia Civil naquela área, porque você trouxe um resultado, você reduziu. Hoje ela é no valor de R$3.000 para o primeiro colocado, R$2.000 para o segundo colocado e R$1.500 para o terceiro colocado. Maravilhoso, para imagina R$3.000 na sua conta ali, pô. E ele pagou os três, né? Esses três que a gente recebeu. Então, galera, ficou bonito, né? Imagina. Então, muito policial ligou pra gente, pô, comandante, aí recebemos, valeu o esforço e tal. Porque legal. É um resultado. Eles fizeram parte, mas é uma família, é uma família. Um resultado, uma equipe de alto rendimento, ela não traz os resultados à toa, brincadeira, sem esforço, sem disciplina, sem uma metodologia correta. Então, foram duas tropas muito aguerridas que eu trabalhei aí, 15º e 20º Batalhão, foi prazeroso pra mim pra caramba, porque era uma galera muito compromissada. Pra gente foi Coronel, eram quantos homens trabalhando com o senhor? Cara, na faixa de 1.000 em cada unidade. Imagino. E já chegou um momento, você colocou os 1.000 em formação? Não, é difícil por conta das escalas. Né? Porque ficam então, muito mais. Tem as escalas, mas a gente tem sempre. Quando ali... a gente chega, a gente faz uma reunião geral, né? Quando a gente chega num lugar, pra gente conversar um olho no olho, ouvir a necessidade do pessoal. Porque cobrar é uma coisa. Agora, você ouvir, perguntar: o que você precisa? Exato. Ah, tá, isso. Então vamos tentar te ajudar nisso aqui. Daqui a pouco a gente começa a cobrar o resultado. Porque cobrar. Existem várias formas de comandar. E o chicote é uma delas. Mas eu não me adapto a isso. Eu gosto de conquistar coração e mente. Então, conseguir ali conquistar aquele cara, ele vai vir. Porque o cara que você comanda no chicote, desculpe o termo, vou ter que falar um palavrão, não tem jeito. Ele só faz o mínimo para não se fuder. É, verdade. Enquanto o cara que você conquista ele faz além, porque ele está compromissado numa equipe. Ele pega esse sentimento de pertencimento a uma equipe, a um sistema, e ele traz aquilo, ele vai contigo até o final. Você falar, pô, compadre, vamos ficar mais uma horinha aqui. Vamos embora, comandante, vamos que vamos. Vamos embora, é verdade, concordo com você. É isso. Eu estava até fazendo um vídeo agora, antes do senhor chegar, motivacional, falando exatamente sobre isso. Eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa de suplemento e já tive 102 funcionários de carteira assinada. E eu sei o quanto é difícil. Isso aqui é um pouco antes da pandemia. Agora eu estou com a metade, que já ainda é difícil manter essas famílias, manter um bom relacionamento com todos, com a família de todos. Isso é muito difícil. Imagina 1.000 pessoas, né? 1.000 policiais, né? São 1.000 homens ali que estão lidando com você o tempo todo. E mulheres. Isso, e mulheres, claro, e as FEMs. E é importante porque... Eu recebi várias mensagens de pessoas que trabalharam com você. Até um sargento Cuti, não sei se você sabe quem é. Falou que trabalhou contigo no 31, né? 31. Mandou mensagem aqui de carinho, entre outras pessoas. Lutador. Cuti é da luta também. Ele é bom. E o Major Moraes, entre o Coronel Brasil, entre pessoas que me ligaram e falaram, pô, bacana, manda um abração para ele. E é difícil você ver pessoa tão querida, tão benquista pela corporação assim, né? Às vezes você fala o nome de um coronel ali, o cara fala, pô, esse coronel é difícil de trabalhar, aqui você só teve elogio, parabéns. Coronel, você é casado com uma vereadora, correto? E vereadora da Baixada. De Caxias. Que está fazendo um trabalho excepcional, né? E um trabalho bacana. Você se vê na política? Você se vê lá dentro da política podendo fazer um diferencial além de um coronel da polícia? Cara, hoje me vejo assim. O que acontece é por conta... Onde que eu busquei enxergar algo na política? Pelo seguinte, o tempo inteiro, eu estou com 46 anos, e o tempo inteiro que eu estou na vida como cidadão e como policial, a gente vê as pessoas fazendo mais do mesmo e a coisa não muda. Então, pô, na área de segurança, que é onde eu entendo, se você chegar, porra, Melo, se você estivesse na política, você vai conseguir dar uma solução na saúde? Eu falo, cara, eu posso tentar, mas eu não sou mais indicado para isso. Você vai tentar uma solução na educação? Eu sou professor, até em quase todos os cursos da corporação eu lecionei, né? Hoje eu não estou lecionando, mas não sou eu. Agora, se você falar segurança pública, meu irmão, eu vou bater logo, minha área. Aqui eu posso opinar e posso peitar, posso confrontar. Então, nesses 28 anos, cara, eu perdi colegas, eu me machuquei, eu vi pessoas
sendo feridas. Vi um montão de coisa da gente prender, e a coisa não mudar. A polícia trabalha muito. Você pode puxar os números agora aí, da Polícia Militar, a gente prende muita gente, a gente trabalha muito, apreende muita arma, cara. No ano de 2019, foram apreendidos 500 fuzis pela Polícia Militar, acima de 500 fuzis, cara. Olha só, cara, isso arma um exército, cara, para uma guerra. Verdade. E você não vê mudar. Aí eu cheguei à conclusão, falei, cara, eu tô aqui me desgastando, tô perdendo gente, daqui a pouco pode ser eu, porque a bala vem, ela não reconhece quem é coronel, quem é soldado. Não, exatamente. E a solução não está aqui. A solução está no andar de cima. A solução está no coração do sistema, porque o sistema é bastante perverso. As leis favorecem o crime. Vai ser uma outra etapa do nosso bate-papo, mas agora, como você entrou nessa questão política, a gente acredita que a gente pode levar soluções em um caminho para resolver questões de segurança pública. Hoje, infelizmente, aqui no Brasil, o bandido não teme a lei. Ele não tem temor algum pela lei. Hoje, se ele for preso, ele vai para uma cadeia onde ele é separado por facção, então ele vai estar com os parça dele lá. Vai entrar um celular para ele, por várias fontes, vai entrar droga, visita íntima, passou alguns dias já vai estar lá transando, tudo. É quase uma área de lazer, cara. Então, o objetivo de uma punição era o cara refletir que ele fez algo errado e não fazer mais. Aí daí, eu tô aí prendendo o cara com 20, 30, 40 passagens pela polícia. Pô, cara, tem algo errado na lei. Tem algo errado na lei. Que permite, porque esse cara, ele já cometeu um primeiro crime. Boa, acende uma luz. De repente não foi um crime grave, mas ele está numa gradação ali. Ele comete um furto, vai com um roubo, daqui a pouco mete a porrada na mulher, daqui a pouco está numa coisa. Vai esperar o quê? Ele cometeu uma chacina e a gente vai deixando. Muitos comentem, né? Vai deixando. A gente não vê caso aí, o cara preso por estuprar a filha, o cara sai de cadeia, vai lá e mata a filha. Pô, mano, fala um troço desse. Eu tenho 2 filhas, eu fico doido mesmo. Eu fico doido. Porra, então, isso não entra na minha cabeça. Mas, como eu falei, o sistema é perverso lá pra caramba. Os caras que fazem as leis hoje, não tem nenhum bobo ali. O camarada tá lá, ele escreve, tudo muito bonito, tudo bem escrito pra caramba. Vem tudo lindo. E quem não entende, o cara tá olhando, pô, maneiro. Mas ele bota uma palavrinha ali que muda tudo. Então, cara, aqui no Brasil a gente tem que parar com essa cultura de que a gente tá fazendo lei de país desenvolvido para uma sociedade que não está desenvolvida. Eu quero que a gente atinja um nível social que a gente possa abrandar a lei, mas o momento hoje não é de abrandar a lei. A gente tem que apertar a lei. Aí você pega hoje a reforma do Código Penal, o relator da reforma é um senador do Partido dos Trabalhadores de esquerda que é militante dos direitos humanos. Pô, com todo respeito ao senador lá, ele não vai apertar essa lei. Não vai apertar. Militante dos direitos humanos, pô, mexendo no Código Penal. Aí você chega hoje, ó. Cara, vou dar um exemplo para todo mundo que está assistindo isso aqui. Por favor, peço atenção. Por favor. Um camarada hoje, porra, cara, que nervoso que dá. Ele assedia seu filho, sua filha, seu neto, sua sobrinha, para praticar sexo com essa criança. Ele está lá aliciando, ou oferecendo dinheiro, alguma coisa, tentando. Você chega lá, consegue frustrar isso, agarra esse cara, chama a polícia, ele é preso, processado, condenado. A pena dele não chega a 4 anos, cara. Nossa, absurdo. E aqui no Brasil, o cara só fica preso na tranca mesmo se ele tomar uma condenação acima de 8 anos. Absurdo. Esse cara ele vai começar a cumprir. Se ele tomasse no máximo, ninguém toma o máximo de primeira. Não. Se ele tomasse o máximo, ele ia começar no regime aberto. Aí, pô, cara, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, tio, vai falar o quê? Pô, cara, o que eu tinha que ter feito era o que a minha cabeça queria ter feito com esse cara na hora lá. Ter feito justiça com as próprias mãos ali. Aí você faz o certo. Então, a nossa lei não leva a justiça para o cidadão. E o parlamentar, ele é a voz da população. Mas chega lá, ele não faz o que a população quer. Eu tenho certeza que a população aqui do Rio de Janeiro não quer a lei branda. Nesse momento, não. Aí fica o pessoal trazendo normas de países nórdicos, uma norma da Noruega, para uma sociedade brasileira. Não existe. Onde a gente está aqui, onde uma família... Mas não tem um roubo de carro, não tem nada aqui. 10 por dia. Cara, é impensável isso. Impensável isso
na Europa, na Noruega, seja lá na Suécia, um camarada te parar com um fuzil e isso é impensável lá. Se acontecer isso, Portugal, em Portugal o mundo para. O mundo para se acontecer isso aí. O país para. Verdade. E aqui é todo tempo. Aqui uma família erra um caminho, entra numa comunidade, o cara mete bala, metralha. Você conheceu aquele Francisco e Regina Murmur que entraram na favela do Caramujo, em Niterói? Lembra? Pelo Waze, entrou, foram fuzilados, a senhora veio a óbito, meu avô e minha avó. Caramba. Pai e mãe da minha mãe. Francisco Murmur e Regina Xingari Murmur. Botou no Waze e entrou na favela do Caramujo, em Niterói. Minha avó morreu com tiro nas costas. Aí os direitos humanos vêm com a narrativa que a polícia entra atirando. Será que o seu avô e a sua avó entraram atirando? Não. Será que a família que errou o caminho entrou atirando? Não. Eles atiram à torto e à direito, sem compromisso nenhum. Sem saber quem é, sem Mas nada. é muito fácil jogar a culpa na polícia. Ele já tem aquele pessoalzinho lá que já vem fazer o tumulto, falar que foi a polícia. A gente teve um caso há pouco tempo atrás lá em São Paulo do cara que era vice-presidente de uma situação de direitos humanos que recebia dinheiro do tráfico para complicar a vida da polícia. Exato. Pô, cara, não é brincadeira não. Então, cara, hoje quando você me perguntou, a minha família, eu conversei muito com a minha família isso, porque se eu trabalhando na polícia, a forma que eu trabalhei na polícia, eu já sofri ameaça pra caramba. Imagina. Então eu fico pensando nessa questão política como vai ser. Se caso Deus abençoe e a gente consiga atingir um patamar de chegar lá. Mas, cara, uma coisa eu falo pra você, pra bandido eu vou complicar muito. Vou complicar a vida desses caras. Porque nesses 28 anos me deu um entendimento de onde bater neles na lei lá, onde a gente pode... Algumas coisinhas que a gente pode dar uma pancadinha. Você teria alguma visão para passar para a gente? Várias. O que seria importante hoje para ser feito? O senhor, por exemplo, como um deputado, o que a gente poderia modificar para melhorar essa vergonha que a gente vive? Vamos lá. Hoje, a gente sabe que os bandidos dentro da cadeia, eles utilizam o celular para continuar mantendo o seu domínio aqui fora, bem como para praticar outros crimes. Ordens. Isso no Brasil inteiro. Toda hora o cara liga, tô sequestrado aqui, tô filmando, socorro. Toda hora isso. Dentro da cadeia. Aí, quando algum governo estadual tenta fazer alguma medida para colocar um bloqueador de celular naquela cadeia, ele esbarra na Constituição Federal, no artigo 22, que diz que legislar sobre telecomunicações é privativo da União. A União não gerencia o presídio estadual e fica esse jogo de empurra. O Estado não pode fazer porque quem legisla é a União. A União não faz porque o presídio não está sob a manutenção. E fica assim os caras com o celular lá dentro. Então, por que está faltando para um deputado federal não propor uma PEC que altere o artigo 22 da Constituição, abrindo uma exceção para que, em caso de administração penitenciária, os estados possam legislar sobre telecomunicações a fim de colocar um bloqueador, cara? Pô, esse cara não pode ter essa moleza de ter um controle do mundo aqui. Ele não pode. Então, existem uns bloqueadores que são muito precisos, que ele consegue bloquear só a região do presídio mesmo, só ali aquele quadrilátero do presídio ali. Pô, o que falta, cara? Você acha que o diretor de um presídio, os DSIPs, os policiais penitenciários agora, né, ganham muito para estar ocorrendo aquilo ali, ou você acha que é incontrolável? Entra? Cara, é difícil. O policial penal, ele é uma chave de sucesso para uma política de segurança pública de resultado, porque muita coisa passa por ali. E como em qualquer profissão, como na minha profissão, como em várias profissões, vai ter um mal profissional que vai passar aquilo ali. Mas também tem os ardis que eles fazem, cara. Você pode toda hora procurar na internet, ver vídeo aí, os caras conseguem... Eu já vi um de uma Coca-Cola que ela vinha, a PET Coca-Cola era metade Coca-Cola. Aí no meio eles fizeram uma parada que conseguiram colocar um celular no meio. Coisa de doido, cara. Eles ficam o dia inteiro maquinando coisa. Não. Então tem esse caminho, tem um caminho do mal profissional, tem vários caminhos para aquilo entrar. Agora deixa entrar. Depois mesmo, quer entrar? Entra com 200 celulares. Tem bloqueador de celular, não vai arrumar nada. Exatamente. Então a gente vai parar de ficar batendo nisso aí. Exatamente. Nós temos, hoje, um dos crimes, aqui na região da Barra da Tijuca, por exemplo, isso acontece muito em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, tudo lá. É essa galera que é viciada em algumas drogas, principalmente crack, que ele rouba qualquer coisa para oferir um lucro. Outro dia veio um senhor falar comigo, pô, roubaram a maçaneta. O recreio tá absurdo. Roubaram a maçaneta da minha Kombi. Ele tinha uma Kombi que faz caldo de cana aí, caldo de cana. O cara arrancou uma maçaneta de uma Kombi, cara, para vender. Então, a gente prende muito esse cara, só que chega na delegacia, o delegado pouco pode fazer porque é um crime de menor potencial ofensivo e aquele cara sai pela porta da frente, primeiro que o policial que tem que continuar preenchendo alguns formulários lá.
Cara, então isso tá na raiz de um problema. Ele começa ali furtando. O cara hoje tá furtando portão. Tem dezenas de vídeos aí do cara furtando essas coisas. E a pena é muito, muito branda. Então a gente não pode alterar o dispositivo legal para isso, porque aquele cara que está ali porque muitos deles tá sob efeito de droga. Aí você leva para o sistema, não, mas ele é um doente de droga. Beleza. Mas porque ele é um doente com a questão toxicológica, mas se ele é um doente e não está buscando tratamento, a gente tem que ter uma internação compulsória a partir do momento que ele começa a cometer crime. Então ele não é só mais um doente, ele é um doente que comete crime. Então ele tem que ser internado compulsoriamente para buscar o tratamento. Exatamente. É outro ritmo da pessoa que é um viciado. O cara quer buscar um caminho, mas ele não é um criminoso, ele é um cidadão que se meteu nessa questão de droga e hoje ele está viciado e quer buscar um tratamento, mas não cometeu crime. O cara, a partir do momento que cometeu o crime, internação compulsória. Senão ele vai ficar fazendo isso aí. Não, você vê na rua ali, cara, absurdo. É demais. Chega ali na frente do meu condomínio, tem 70 pessoas sentadas ali e é complicado, porque eu e minha esposa, a gente sempre tem uma forma de fazer comida e dar, né, para morador de rua. A gente sempre faz isso por semana. E ela fez, mas que a gente foi lá, os caras esquisitos, meu irmão. Olhando tua pulseira, foi que você falou, não sei o que, esse que lá, daí outro vem te dar uma ideia pra você não ficar ali e tal, o negócio tá... Cara, 1 hora do dia, ele vai fazer alguma coisa, porque ele precisa tanto safar a questão de droga dele, quanto a fome, quanto outras coisas, um momento do dia ele vai ter que cometer algum delito. Verdade. Então a gente tem que afastar esse pessoal da rua compulsoriamente. Né? Ajudar. Que é o principal, cara, é um outro tipo de tratamento. Tanta família aí que não sabe nem onde tá o familiar, é verdade. É um outro tipo de tratamento? Mas ele tem que buscar a internação compulsória, a partir do momento que ele começa a cometer crimes. Porque isso está entrando numa reação em cadeia. Daqui a um pouco ele vai matar alguém. Daqui a pouco ele vai cometer algo mais grave. Como acontece o tempo todo. Então, cara, a gente tem tantas... Hoje a gente precisa de um endurecimento de leis, de penas. Tem que alterar nossa lei de execuções penais, porque hoje você cumpre 1/6 da pena e você já está podendo ir para o regime semiaberto. Você tomou uma condenação de 6 anos, você cumpriu 1 ano, você já está podendo requerer o semiaberto, cara. Isso está errado. Hoje está errado. Eu quero chegar um dia, eu quero ter vida para eu ver a nossa sociedade evoluída a ponto de a gente ter... cara, nossas penas estão muito fortes. A gente tem que dar uma abrandada nisso aí. Mas nós não estamos. Assim, é uma pergunta minha particular, tá? Eu acho que o senhor está certíssimo, as suas colocações estão perfeitas. Há pouco tempo eu não converso com uma pessoa que tem ideias que eu aprove, assim, são ideias muito bacanas, mas eu também tenho muito medo de alguma coisa. O meu medo é o seguinte, a gente vê muito caso também do fulaninho que foi preso por um retrato falado e tal, depois de um tempo se descobre que não era a pessoa e a pessoa está marcada ali a vida inteira e acabou, né? E acabou a vida dela. A gente tem como fazer algo para isso também, para ser algo mais correto, porque hoje em dia, se levar ali 3 testemunhos e falar, é esse cara aí, o cara vai preso. É ele, mas ele tem a barba assim, igual a minha, coisa, mas não sou eu. Não, é ele. Depois de 3 anos se descobre que não era ele. É verdade. Cara, mas boa parte disso parte do relato da vítima. Que é assustada, que com medo. Mas fulano tinha uma barba assim, é ele ali. Mas a gente pode hoje, é uma outra visão que a gente tem, de fazer um recadastramento obrigatório, cara, de digitais, fotográfico, para que a polícia tenha um banco de dados de forma de fotografia e digitais adequado. E a partir do momento que a gente recruta, dá um prazo para todo mundo fazer. Eu sou cidadão de bem, você é cidadão de bem, eu vou lá tranquilão. O cara que não está indo é porque ele tá devendo ou tá pro mal. Então, a partir do momento que você começou a pegar aquele cara na rua, coloca teu dedo aqui, meu filho. E tu não fez, não? Vamos lá, vamos ver quem é você. O que tá devendo aí? Então, a gente está precisando fazer um recadastramento das pessoas com fotografia hoje para podermos abastecer um banco de dados de reconhecimento facial. As câmeras hoje temos condições de fazer isso, de você ter um reconhecimento facial em qualquer lugar. Então, temos que atualizar o banco de dados. E é um projeto que é braçal, falando no braçal, é trabalhoso, mas vai trazer resultados muito bons para a sociedade. Verdade. Porque a gente tem uma polícia técnica que trabalha com isso. Então, hoje, você conseguir preservar um local de crime legal e colocar a polícia técnica para trabalhar, certamente eles vão trazer resultado nos crimes. Não tenha dúvida. A câmera na uniforme, o que você achou desse projeto? Cara, eu acho... Tem prós e contras. Eu acho adequado, eu acho que ela protege o policial.
Ela protege o policial de relatos quando as pessoas falam, me agrediu, o policial fez isso, porque é muito fácil fazer isso com o policial. Sim. O que eu acho errado, não é errado, ou melhor, o que eu acho só achar a palavra. Não é vantajoso. Não, o que eu acho que é incoerente, a melhor palavra, é a gente querer limitar a atuação do policial apenas. Eu vou colocar a câmera no policial. Vamos colocar a câmera lá dentro da comunidade. Coloca ela blindadinha lá, mas eles estão dentro da comunidade, ele não pode ficar circulando para lá. Eu tenho que coloca na porta da comunidade. Eu ver o bonde saindo, aquilo lá. Vamos lá. Então, por que só querer limitar a atuação policial? Cara, quando isso estiver operando full, estiver lá todo mundo com câmera, isso aí, eu acredito que a gente vai ter uma diminuição do número de prisões, coisas desse tipo, em comunidade, principalmente. Porque hoje, qualquer comunidade que você vai, hoje numa operação, o camarada tá te colocando, o radinho tá te dando 2 quilômetros antes, lá tem um radinho te falando já. A gente não foi preso agora, o pessoal na porta do batalhão de choque monitorando quando o choque saía, quando o Bob saía. Então, agora já estão, não é só na entrada da favela, não, estão te monitorando o tempo todo. Você acha o quê? Que o cara sabe... O carro do polícia, o cara da placa dele, a casa dele. O cara sabe que você tá indo para lá. Tu acha que ele vai ficar lá esperando lá? Não, a polícia tá vindo para cá, eu vou ficar aqui esperando ele. Vai. Então, você tem que buscar outros caminhos que não caminhos ilegais, não. Você fazer uma caminhada pela mata, você vir lá por trás e tal. Então, essas questões a câmera vai proteger o polícia? Não tenho dúvida. O bom policial está protegido. Mas a gente deve buscar outros caminhos para a gente tá... Não só o polícia, né? Sempre o polícia. A gente está fiscalizando bem e deixando o mal à vontade. Essa aqui nós somos os mocinhos. É verdade. Tá deixando o bem, fiscalizando o bem e deixando o mal à vontade. Câmera na porta de toda a comunidade, monitorando por câmera lá a comunidade. Os caras vão dar tiro, blinda aquilo lá, bota um pouco mais longe. Tem câmera que tem um zoom muito grande. Bota ela um pouco mais longe lá, fazendo cada saída da comunidade. Você vai ver um bonde entrando, você vai ver um carro roubado entrando e a gente começar a monitorar isso. Eles têm que ter dificuldade o tempo todo. Não tem nenhuma, né? Uma das chaves de sucesso quando a gente ganhou na primeira colocação, foi limitar o espaço deles. Ali em Caxias, nós temos a rodovia Washington Luiz. Nós temos algumas comunidades que roubam muita carga e carro, que é o Parque das Missões, o Beira-Mar e o Jardim Gramacho. São tudo beirando a Washington Luiz ali. Então, a gente começou a colocar operações nos retornos, nos viadutos. É o BPVAT, não é isso? Como? Ou não? BPVAT? Não, que fica em... Não. Rodovia, Era a rodovia, a Polícia Rodoviária Federal. Tá. A gente começou a colocar operações nos viadutos. Porque no momento que ele colocou para trás dele, só tem a Baía de Guanabara e Mangue. Ele tem que sair para cá, para frente, para roubar. Ele tem que pegar a rodovia. Então ele tem que saber que ele não vai poder retornar em qualquer lugar. Que cada retorno daquele vai ter uma viatura da polícia lá fazendo operação. Então a gente tem que limitar o espaço dele. Ele saiu aqui, ele vai... Primeiro retorno ali no Carvalhão, tem o segundo retorno lá no... Tem o primeiro já logo, né? O primeiro Carvalhão, tem lá Reduc, tem lá no Arco Metropolitano e, caramba, tem que diminuir o espaço dele. Já sabe que fica ruim para ele. Tem que reduzir o espaço dele. Temos uma comunidade da Mangueirinha lá em Caxias. A gente colocou no viaduto do Centenário uma viatura chegava de manhã ali, porque senão eles atravessam. Tem que reduzir o espaço. Ele tem que saber que vem pra rua, tem que disputar a pista. Vai arriscar de bater com um polícia desse aí e tomar aço em cima deles. A gente tem que diminuir espaço. São buscar soluções mais inteligentes para as coisas, né, cara? Então, para a câmera hoje eu acho válido, mas eu acho que a câmera isoladamente não tem lógica, né? Não vai trazer um resultado final de redução de alguma coisa. De criminalidade, nada disso. A gente quer redução de criminalidade. Porque eu fico o tempo todo as pessoas, vamos um pacote de medidas para a redução da letalidade policial. Ontem faleceu um colega lá. E a letalidade contra o policial, a letalidade contra o cidadão de bem. A gente não tem que fazer um plano contra isso, não? Tem que ter. Então as pessoas querem o tempo todo limitar a polícia e o bandido tá à vontade, cara. Verdade. Isso que a gente está vivendo no Rio de Janeiro hoje é isso. No momento que a gente elege, camarada, com todo respeito, o caricato desse da vida, a gente tem alguns candidatos que são aquele cara, é um palhaço, é isso, esse cara vai chegar lá, o sistema vai engolir ele com aquelas palavras bonitas que eu falei, vai engolir ele na lei lá e ele vai assinar lá. Legal, bonito, pá. Vambora. O cara tem que ter um cabedal jurídico, o cara tem que conhecer um pouco de lei, tem que conhecer direito. Se o cara não é bacharel, eu sou bacharel em direito, sou pós-graduado, mas, o cara não precisa ter esse conhecimento de lei assim, mas um básico ele tem que ter, senão vai ser engolido lá, o sistema é perverso pra caramba.
A sua esposa, ela tá em mandato tem quanto tempo? Ela é a vereadora. Ela ficou suplente, né? Uhum. Então o vereador saiu para ser secretário, ela ocupou a cadeira por esse tempo e agora ele voltou porque ele vai se candidatar a deputado. Então ela saiu da cadeira, então ela deve, assim, se ele for eleito, ela retorna para a cadeira de vereadora lá em Duque de Caxias. Né? Perfeito. E ali então você já consegue ter um apoio para fazer além do que você já conseguia tendo ela ali, né? Ou não, ela, muito em particular, ela faz as decisões dela e você tá ali um caminho deputado, ou você também a ajuda? Como é que funciona? Não, cara, ela tem uma atuação independente lá, a gente busca, lógico que a gente agrega os nomes, até porque o nome dela, ela vem com o meu nome ali, o nome dela de urna lá é Jana do Coronel Melo, ela vem com uma questão disso aí, as pessoas nos vinculam um ao outro. É importante que você já está aceito, né? Então, sim. Você já está aceito, né? Isso a gente tem uma aceitação legal, a gente deixou um legado lá em Duque de Caxias, sem dúvida. Quem puxar um pouquinho agora aí vai lembrar do tempo do Coronel Melo lá, e você vê isso na rede social, esse clamor das pessoas falando, comandante, na sua época, te via viatura aqui, via viatura ali, via isso aqui. Mas esse tipo de resultado você não consegue fácil, cara. Como eu falei, é sangue, suor e lágrimas. A gente está o tempo inteiro na rua, lá conversando com a polícia, ouvindo o policial. Eu resolvi uma questão num pedaço de Caxias, ouvindo um recruta, moleque modernão. A gente fez um planejamento, colocou a viatura ali. Pô, e a gente via que a gente não estava conseguindo baixar a mancha ali. A gente, caramba, o que tá errado? Vamos ter que ir lá. Pô, fui de noite lá, 9 e pouca da noite, peguei a viatura, fui para lá. Aí tô conversando, o recruta veio falar comigo. Mano, posso falar com o senhor? A gente sempre deu liberdade de todo mundo conversar conosco. Claro. Pô, cara, se a gente colocar essa viatura um pouquinho mais para lá, porque eles estão entrando, tem uma ruazinha pequena ali que eles estão vindo. Pô, o moleque me deu a solução, cara. Eu, caramba, tá certo, meu. Vou colocando pra lá, resolvemos. Aí, melhorou. Então você tem que ouvir a tropa. Eles estão na ponta da linha ali. Tá vivendo o momento, tá? Ele que tá vivendo tudo ali. A gente planeja, apesar de por mais presente que eu seja na rua, mas eles que fazem a coisa acontecer. O moleque daquele resolveu o meu problema ali. O quanto é importante o praça ser ouvido. Gostar do oficial dele também, né? Não ser ouvido, não só ser ouvido, mas você tem que conversar com ele e explicar. Você simplesmente colocar a viatura aqui e não explicar o porquê dele estar ali, não vai ter o resultado. É verdade. Chega ali, meu camarada, você está aqui porque a gente está com um índice assim, assado. Pô, a gente está ouvindo muito relato de cara de moto, tá vindo assim, uma moto vermelha, uma moto assim, fica atento com isso. Ele, eu faço parte de um sistema de segurança pública sério. Eu sei que eu vou fazer, eu vou ficar atento. Então ele passa a pertencer àquilo. O sentimento de pertencimento é tudo. Aí ele vem e trabalha legal. Hoje você sente que tem muito batalhão que você passa, muita área, né, que a gente prefere nem falar, mas que você passa, você não vê a polícia, cara, é incrível, né? Você sabe que podia ter uma ali baseada ali, uma ali, outra ali, a gente, pelo menos pelo nosso entendimento de falar de morador, tá roubando muito aqui, e não vê, né? E não vê aquilo ali. São duas coisas distintas, né, cara? Nós temos uma mancha criminal real e nós temos o que o José Maria Rico, ele falava na sua obra, que é o medo difuso, que é aquele boca a boca. Pô, roubaram fulano aqui. A pessoa não viu, aí ela já fala com um que também não viu, mas aquilo já cria um medo na gente, caramba. Aí quando eu foi falar pra terceira, o nosso bairro tá impossível, cara, não dá pra sair na rua. Absurdo, então a gente tem um medo difuso e a gente tem o real. A polícia, ela faz um planejamento de acordo com o que tem realmente de criminalidade no local. Ela georreferencia aquilo, baseado nos registros da delegacia. Então, por isso é muito importante registrar todo o crime, porque a gente coloca policiamento na rua baseado nos registros. Pega o número de registro, georreferencia no mapa e a gente vê, aqui está com mais crime. E aí, se eu tenho uma região onde eu tenho 10 registros e tem uma que tem um registro, certamente eu vou... Nessa que tem mais aqui, vou apagar esse incêndio aqui. Mas isso é dinâmica o tempo todo. Porque quando eu apagar esse incêndio aqui, o incêndio não acabou, ele vai acender em outro lugar, cara. Verdade. Aquele garoto que tá roubando aqui, ele não vai pegar uma carteira de trabalho, não tá ruim aqui não. Ele só vai mudar o horário, o dia, a modalidade, ele vai roubar em outro lugar de outra forma, e a gente fica expulsando ele daqui pra lá. O tempo todo perseguindo ele. Daqui a pouco a gente prende ele, aí vai vir outra praga, né? Cara, eu tava conversando com os amigos, eu falei, cara, todos os bandidos que eu matei nas operações, lógico, na forma da lei, nenhum deles voltou para fazer mal a ninguém mais. Aqueles que eu prendi, em pouco tempo estava na rua de novo. Verdade. Então, a gente prender um cara com várias passagens na polícia, cara, aquilo me dá um nervoso, me dá uma raiva, cara. Pô, mas eu tinha que fazer, trabalhar nessa lei. Resolvido. Porra, cara,
Na cabeça a gente não vou negar que isso não passa, mas sim, a gente mas tem, claro, o sentimento do dever, sim, aquilo, do dever, da a nossa, justiça. isso tudo fala mais alto e a gente tem que cumprir a lei. Mas a gente sabe que é dessa forma, né, cara? Coronel, eu imagino que uma pessoa que já tenha, né, entrado em confronto várias vezes, já tenha levado a óbito várias pessoas, algum momento já aconteceu de você estar dormindo e sonhar com fulaninho ou com ciclano, com algum espírito falando contigo, algo que te fale assim, porque assim, tem muita gente que está assistindo, eu aqui também nunca matei ninguém, né? Às vezes eu piso na formiga assim no couro, eu falo, cara, matei a formiguinha, coitada. Mas imagina, né, que você tirar vidas, né? Já aconteceu de você pensar assim, pô, aquele cara que eu matei ele, por exemplo, na vintém, ele tinha um pai, tinha uma mãe, a mãe dele tá sofrendo. Não é um sentimento que tem que dar, né? Não é. Né? Matar alguém não é uma coisa agradável, não é uma coisa prazerosa, não é uma coisa legal. É algo que a gente faz em função do dever e por conta de a gente estar rechaçando uma agressão. Aquela pessoa te agride primeiro, você revida e o resultado acaba sendo neutralizar aquele bandido. Cara, esse sentimento... que matam primeiro e depois... matou o primeiro, pena, depois vira... É mais ou menos assim, né? Cara, eu não sei se eu sempre tive essa veia policial, isso não na verdade não me toca, não. Não te toca. E não pode, né? Não pode. Porque me toca é a lei. Exato. Me toca é a lei. Mas imagina se tocasse, né? O primeiro confronto, ele tá, você é da polícia? Porque não. Você entrou pra isso, né? Eu faço o certo. Olha só, eu matei o maior liderança do Comando Vermelho em Liberdade no Rio de Janeiro, braço direito do Fernandinho Beiramar, que era o Charlinho do Lixão, lá em Duque de Caxias, e prendi mais 3. Se o ritmo fosse esse, eu tinha matado todo mundo. Não, claro, quem se entregou foi preso, quem reagiu morreu, cara. Sim. Quem reagiu morreu. Pô, foi um inferno na cidade, andaram fechar tudo. Ele teve 2 velórios, ele teve um velório na Maré, porque naquela época tinha uma ação que as polícias estavam proibidas de entrar na Maré, fizeram um velório dele na Maré para os chefes do tráfico poderem ir lá se despedir dele e fizeram um outro velório em Duque de Caxias. Nossa. Caramba. Pô, no velório a gente prendeu gente pra caramba, só no velório, no enterro, desculpe. No enterro a gente prendeu gente pra caramba. Nossa, um montão de gente. Então, pô, cara, esse tipo de coisa. Rendeu, eu cumpro a lei. E fez menção de meter a mão, eu não penso 2 vezes em reagir. Certíssimo. Eu é que não vou morrer. Não por eles. Sim. Vai acontecer um dia, pode acontecer um dia, sei lá, mas e se vier, pelo menos um desses eu levo comigo, meu irmão. Uma praga dessa eu levo essa energia toda que você viveu durante anos e anos, hoje você vai se ver sem a sua farda, com terno, com a gravata e papel e caneta. Não vai sentir falta daquele... Não, sem dúvida. Total sentido. Não, mas isso aí a gente tem como a gente fazer tudo. Tem ainda. Porque se Deus abençoa aí, a gente consegue um cargo eletivo desse, isso é eletivo e temporário. A veia policial é para sempre. Essa é para sempre. É verdade. Cara, mas eu acho que é um caminho bom de a gente buscar soluções. O que eu penso da política hoje é buscar soluções para tudo aquilo que eu tive dificuldade em 28 anos de polícia. Perfeito. Como trazer recurso para aparelhar melhor a polícia, porque eu sei que o que a gente vê hoje são muitos especialistas em segurança pública que nunca trocaram tiro, que nunca tiveram numa operação, nunca sentiram gosto de sangue na boca ali, meu irmão, como você falou, pô, cara, agora acho que eu vou morrer. Nunca sentiram isso, não sabe o que é confrontar com pessoas, com esses selvagens que estão aí dando tiro na polícia. O cara não sabe a realidade de você ficar horas sob tiro, o cara não sabe disso. Pô, cara, às vezes... Isso é desagradável você confrontar com eles. Eu respeito a academia, eu respeito o pensamento acadêmico, tanto que busquei esse pensamento. Sim. Sou mestre em gestão pela Universidade Federal Fluminense, respeito a academia. Mas você não vai ver um advogado opinando sobre medicina. Verdade. Pelo menos não querer opinar até que ele pode opinar como palpiteiro. Agora, você não vai ver um advogado falar, eu sou especialista em medicina, esse médico operou errado. Você não vai. Agora, com segurança pública, todo mundo quer opinar, cara, sem ter vivenciado. E por vivenciar 28 anos de polícia, eu vi muita coisa, cara. Boa, ruim. Então, a gente sabe como trazer um recurso bom para a polícia militar, para a polícia civil, para a polícia penal, para as guardas municipais, para melhorar o trabalho. A gente sabe como fazer modificação de lei para, pelo menos, dar um calor nesses bandidos. Tem muita coisa acontecendo. Hoje, nós vivemos um fenômeno em que muitas comunidades
o roubo de veículos e de carga está mais lucrativo do que o tráfico. Por isso que a gente vê os caras botando revólver, pistola, fuzil na nossa cara para roubar o nosso carro aí. É por conta disso. Hoje temos comunidades no Rio de Janeiro que elas abrigam os grandes cortadores de carro. Elas dão a segurança. A Vila Kennedy, né? Na época Vila tinha... Kennedy é uma. Santa Teresa em Belfort Roxo é outra. Complexo Alemão tem uma conexão com o Paraguai para levar carro ao Paraguai, esquenta o documento, o carro fica tranquilão. Nossa. Pedreira, Chapadão, são núcleos desses onde eles abrigam os grandes cortadores de carro. O cara paga quase que um aluguel pelaquela segurança do tráfico, divide o lucro daquilo e a coisa tá andando. Agora você... E compra carro de 200 mil por 15, por 10, 7. Olha a conta rápida aqui. Eles pagam qualquer carro. Vamos botar uma média de 5 mil num carro que ele lucre com o carro. Porque chegou um carro lá, e isso já teve investigação da Polícia Civil, saiu no Jornal da Globo, inclusive, a participação das não seguradoras, das cooperativas. Então chegou um carro lá, ele já começa a ligar. Eles têm um telefone de todo mundo das cooperativas. Começa a ligar, ó, tô com a placa tal aqui, é teu. Ah, é teu? Quer pagar? Para a cooperativa é um bom negócio. Claro. Porque ela recupera o carro, não tem que pagar o prêmio ao segurado. Ela vai lá e paga 5 mil, 3 mil, 2 mil, depende de acordo com o valor do carro, e leva. Tem a modalidade do resgate, que é o próprio proprietário ir lá e pagar para resgatar o carro. Se não resolveu isso, tem uns caras cortando. Fica a noite toda cortando. Fazendo dublê, né? Dublê. O complexo tem essa ligação com o Paraguai de eles levarem para lá para mudar o documento, muda o chassi. Aquece lá no Paraguai. Eu vi uma época, Coronel, não sei se o senhor chegou a ver isso, também não vi, assim, um policial me contou e ele falou que a pessoa ia, o vagabundo ia, comprava um carro bom, legal, e roubava o outro parecido, e fazia o mesmo documento, tinha um compra e venda e vendia os dois. Vendia os dois, tem. Com certeza, tem bastante. Brincadeira, né, ainda tem isso, ainda fazem isso ainda. Você vê o OLX aí, se der mole, vai tomar uma banda dessa aí. É muito complicado. Aí você pensa aqui, cara, se o cara roubou 20 carros, lucrou 5 mil com ele, cada um deles ali. Ele fez 100 mil reais. Para ele fazer 100 mil vendendo um papelotezinho de cocaína de 10 reais, demora pra caramba. E ele fez isso numa noite. Então, o roubo de veículos está mais lucrativo do que vender drogas e o roubo de carga. Aí eu falo, você pega alguém com material, peça de carro roubada, ele entra na receptação, que é um crime, se eu não me engano, receptação de 1 a 3 anos, 1 a 4 anos. Ele não vai começar no regime aberto. Aí isso, olha o sistema, a engrenagem daqui. Ó. Então vamos matar isso na raiz aqui. Eu compro um carro roubado, de uma Velar por 7 mil, tô andando, vou rodar, rodei, vou para casa ainda. Vai para casa, 0 a 0. Então a gente tem que trabalhar a legislação de forma a mitigar isso. E não ficar tratando, não, é um pequeno potencial ofensivo. Beleza. Então vamos começar a identificar bem no Código Penal as condutas. Quando você vê, o cara, ele é um receptor de boa-fé. Tem essa previsão lá no Código já para isso. Mas tem um receptor de má-fé e esse tem que ser penalizado mais forte, porque ele está alimentando um sistema de roubo de carros. Verdade. E a gente está aí perdendo, a gente está com medo de rodar. Quem hoje dá 22 horas, pega o seu carro, bota a esposa e o filho e vai, eu vou aqui na rua com tranquilidade. Ninguém vai porque eles sabem que pode ser roubado. Até os carros blindados, né? Estão sendo perfurados agora. Você viu lá o caso daquela BMW lá, que na Baixada, né? Tomou um monte de tiro, morreu, veio a óbito. Cara, é complicado. É uma coisa complicada. Coronel, eu gostaria de te fazer uma segunda entrevista também com você, mais próximo das eleições, tá? Eu achei bem bacana tuas ideias, teu pensamento. Eu achei que você é um cara que sabe o que está falando, tem uma humildade, você é uma pessoa humilde. Isso é importante falar aqui, tá, pessoal? Porque o pessoal que me segue lá no Instagram sabe que às vezes eu convidei a pessoa, não é humilde. E esse aqui é humilde, é uma pessoa simpática, humilde, chegou, aperta a mão de todo mundo, fala que todo mundo não tem vaidade, né? Tem algumas pessoas que têm aquela vaidade. Você não é vaidoso. Eu gostaria de te convidar, então, para a segunda etapa aqui. Parte 2. Parte 2. E eu gostaria que na parte 2 você trouxesse 4, 5, 6, 10 projetos seus para a gente passar aqui para todo mundo, que eu vou te apoiar nisso aí. Tá bom, Coronel? Muito obrigado por você ter vindo. Você gostaria de deixar mais alguma coisa? Mais alguma colocação? Sim, vou deixar assim, coisa Pode rápida. Ficar à vontade. O primeiro passo está aqui na nossa camiseta aqui, que a gente vai deixar aqui com essa mensagem. O primeiro B quer dizer bandido. O restante vocês interpretam aí. Aí é uma mensagem do nosso querido Sivuca. Sivuca, bandido bom é bandido morto. Tamo junto. Um abraço aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Tamo junto.